Sat FM, 10 horas e 5 minutos em São Paulo. Estamos aqui com duas pessoas importantes do Instituto Eduque. Está conosco aqui a Alessandra e o Francisco. Alessandra, bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Fala mais alto um pouquinho, vamos ver. Bom dia. Ah, tudo bem, regulei o microfone aqui. Bom dia, você também? Bom dia Paulo, bom dia ouvintes, tudo bem? Bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Tudo jóia? Obrigado por ter vindo, é um prazer enorme tê-los aqui conosco, viu? Bom, vamos falar aqui do Instituto Eduque, é uma empresa formada por profissionais com larga experiência em educação, que prima pelos serviços que oferece, adotando como diferencial a elaboração de projetos personalizados, elaborados e desenvolvidos, a fim de atender às necessidades e especificidades de cada um dos nossos clientes. Explica pra gente o que é o Instituto Eduque mais em detalhamento. Eu estou aqui no site, por isso que eu falei assim com toda essa experiência toda. Eu não trabalho no Instituto Eduque, mas está lendo aqui. Achei aqui, olha, muito legal, interessantíssimo. O site, inclusive, você pode acessar aí, você que está ouvindo a Rádio Sat, fazer perguntas. O nosso WhatsApp é 11989970701, repetindo, 11989970701. Você pode fazer pergunta também pelo site radiosatfm.com.br. Você pode fazer sua pergunta também pelo nosso Facebook, está sendo transmitido pela página, pelo perfil e pelo grupo. Um monte de transmissão simultânea aqui para você, ouvinte da Rádio Sat, acompanhar. Você que é educador, você que é aluno, você que é pai, mãe, tio, avô. Vamos participar porque é importante, porque tem a criançada aí, os jovens, os adolescentes que precisam aprender e estudar, se profissionalizar. Você que é jovem, você que vai fazer vestibular, você que é universitário. Aqui, a semana toda, estamos falando somente de educação, justamente porque vai acontecer no mês que vem, aliás, neste mês, já passamos o mês, hoje é dia 1º, o Expo Educar. Vamos falar então aqui com o pessoal do Instituto Eduque. Fique à vontade, não sei quem vai falar. Se vai ser o Francisco ou o Alessandro, fica à vontade. Então, vou começar apresentando então um pouco do nosso trabalho, Paulo. Você pode pôr um pouquinho mais perto do microfone só? Aí. Pronto, beleza, e como você então bem colocou, qual é a função do Instituto e por que ele nasceu? Ele nasceu de uma rede de profissionais ligados às universidades, né, no período que nós estávamos fazendo os nossos mestrados e doutorados, e esse grupo se reuniu pensando em oferecer serviços para a comunidade de educação que são difíceis das escolas manterem por conta própria. Então, hoje, manter uma equipe altamente qualificada para dar formação para professores e para trazer cursos diferenciados para os alunos tem um custo muito alto, né, para uma única instituição educacional. Então, o Instituto Eduque cobre essa perspectiva no sentido de oferecer isso às escolas. Então, a escola tem a possibilidade de ter contato com profissionais altamente capacitados, dando cursos dentro da sua escola, num custo muito mais baixo, porque não precisa manter essa equipe lá, né? E com a vantagem, né, de ter esses projetos sendo desenhados para a sua instituição. Então, nós não trabalhamos com um projeto que é fechado e é vendido para 4, 5, 6 escolas diferentes, porque nós entendemos que cada escola tem uma realidade. Nós desenhamos, né, esse projeto para atender, como o Francisco falou, as escolas, e nós trabalhamos primeiramente com os colégios particulares, né? E nós desenhamos esses projetos de acordo com a realidade, com a necessidade da escola. Então, nós vamos até a escola para conhecer a realidade dessa escola, verificar o que eles estão necessitando, né? E na conversa, a gente já consegue detectar algumas necessidades, eles colocam e nós também sugerimos. E aí desenhamos os projetos de acordo com o que a gente verifica em loco, de acordo com aquilo que o nosso cliente está nos colocando. Então vocês fazem aquela visita na escola, ver quais são as dificuldades da escola, o que ela está carente, né, para vocês poderem estar implantando e fazendo com que isso funcione lá dentro. Que eu estava vendo o site, temos aqui algumas fases interessantes, né, vamos dizer fases, dos projetos que vocês executam. Queria que você falasse um pouco desses projetos, né? Que eu achei super legal. E tem um que a gente vai falar, acho que no final. Vamos falar mais no final do robô? Tem o da robótica aqui, pessoal. Olha, é interessantíssimo. Hoje a molecada, a criançada, o jovem adora tudo que é tecnologia. Eu fui essa semana, antes de ontem, na feira no Colégio Suzano, em Suzano. Meu filho estuda lá, né? Então teve a feira de ciências.
Eu gosto de ver, eu sou super curioso. E você vê aquela molecadinha pequenininha ali, de 8 anos, 10 anos, fazendo suas experiências. E os mais adultos, vamos dizer assim, né, os mais velhinhos, 14, 15 anos e tal, com seus outros projetos. Olha se a criançada tem uma imaginação, hein, para fazer as coisas. Tudo bem, ter ali uma indicação do professor, mais ou menos uma ideia de um projeto que queria fazer ali na sua explanação no dia da Feira de Ciências ali. Mas é legal, hein? Aí eu sou curioso em perguntar para a criança, para o jovem. Você fez um negócio legal, agora você vai me explicar como é que funciona isso daí. E eu fico curioso, eu fico atento, para ver se eles estudaram mesmo, se de fato eles estão ali somente por brincadeira, só aqui, ó, só misturou, o negócio começa a sair fumaça. Não é bem assim. Por que sai fumaça? Por que esse negócio funciona? Por que dá essa reação? O legal é isso, né? A gente vê o resultado do trabalho da criançada, né? Depois a gente vai falar sobre isso, que é a robótica. Já pulei, né? Fica à vontade aí. É que eu me empolgo com essas coisas, eu adoro robótica. Então, nós vamos falar no final então da robótica, acho que vai abordar bem o que você falou. Uhum. De forma geral, o Instituto, então, ele dá esse suporte pedagógico para a escola, desde a abertura. Então, aqueles que querem, né, têm o desejo de abrir uma escola, tem esse projeto, tem uma escolinha de educação infantil, pretende expandir, crescer, então nós damos todo esse suporte pedagógico, então de toda a instrumentação e documentação de como abrir uma escola, em alguns casos, como fechar uma escola, né, que é diferente de outras empresas, não é só baixar a porta, fechar uma escola é um processo muito complexo, a gente também fornece esse tipo de assessoria, né, a formação continuada dos professores, que é esse papel que nós conseguimos trazer profissionais altamente capacitados das melhores universidades para a escola, de uma forma que a escola pode manter esse serviço, né, por um custo muito mais baixo, porque se ela tivesse que contratar hoje lá um mestre, um doutor em determinada área para ficar ali constantemente, sairia um custo muito alto. Né? Então, nós cobrimos essa carência da escola de forma que é possível, mesmo para escolas pequenas. Né? Então, hoje, como você vai imaginar, uma escola de 200, 300 alunos vai conseguir dar uma formação para os seus professores com mestre e doutores de universidades públicas. Não tem como bancar isso isoladamente. O Instituto Educa, então, faz essa ponte porque a gente trabalha com várias escolas, então a gente consegue garantir esse custo mais baixo para as unidades escolares. Francisco, uma pessoa, por exemplo, para fazer... o que ele precisa para montar uma escola infantil, por exemplo, de educação infantil? Primeira coisa, ele tem que ser formado em quê? Pedagogia, ele tem que ter cursos de especialização, quais são o tipo de documentação, demora muito para se abrir uma escola... Então, manter uma escola... Exatamente. Né? A formação, né, o mantenedor da escola, o proprietário, não necessariamente tem que ter uma formação pedagógica, mas é muito desejável porque você precisa entender do seu negócio. Né? Então, claro, quem já tem uma formação tem uma certa vantagem. Hoje o processo demora algo em torno de 4 meses e a complexidade se dá muito porque tem uma série de adequações de prédio. Então, um dos problemas mais comuns que nós encontramos com alguns clientes procuram um prédio primeiro, e depois que já fez negócio, alugou o prédio, vai tentar oficializar a escola. É muito complexo porque não olhou antes que aquele prédio tem que ter dimensão de janela, área das salas, tem que ter área de recreação. Então, existem muitos itens da edificação que precisam ser atendidos pela legislação. Escadaria, tem que ter... Aí tem depois que ter aprovação de corpo do bombeiro, né, para funcionar especificamente como uma escola, de acordo com o público que vai atender, porque é muito diferente oferecer educação infantil e oferecer ensino fundamental e oferecer ensino médio. Para cada tipo de ensino tem uma especificidade, né, e tem que se atentar a isso. Não é qualquer, não é só aluguei a casa e vou fazer uma escola. Não é bem assim. O que muitas vezes a gente observa é isso que acontece, né? As pessoas alugam uma casa e adaptam essa casa a esses tipos de ensino. Né? E eu observo que normalmente na educação infantil que eles acabam se perdendo, porque a educação infantil tem especificidades muito mais difíceis de serem atendidas. Porque não é só... Quando você faz a sua adaptação, já fez a adaptação, não é somente fazer a adaptação. Depois você vai ter que implementar e incrementar com o que vai ser utilizado. A brinquedoteca, enfim, a parte... enfim, conta pra gente toda essa outra parte que não é só o espaço físico.
tem depois que você montar e equipar a escola para cada fase da criança ali estudar, né? Na educação infantil, por exemplo, as escolas acabam esbarrando no problema, por exemplo, vai atender crianças de 0 até 5 anos de idade. De 0 a 3 anos, é imprescindível o lactário, o solário, o berçário. Nossa, complicado, e são coisas que estão especificadas na legislação. Então, a pessoa precisa entender um pouquinho de legislação e é onde elas acabam, né, esbarrando e pecando, porque não consegue uma autorização, e aí a escola acaba funcionando de forma irregular. E um aspecto interessante, assim, escolas mais antigas, né, algumas pessoas falam, poxa, mas eu conheço tal escola, não tem lá o lactário, não tem. Existe um processo de modernização do serviço de autorização de escolas, né, nos últimos 20 anos. Então, o que se conseguiu, o que foi aprovado 10, 20, 25 anos atrás, hoje, com a legislação atual, não passaria. Então, às vezes o cara olha, ele quer abrir e fala, poxa, mas vocês estão me pedindo tudo isso, mas tal escola não tem. Então, mas olha lá, o cara aprovou aquilo nos anos 80. Mas não tem a readequação, não tem a fiscalização? Olha, existe, mas... a partir de tal data você é obrigado a ter tal coisa na sua escola. Há uma série de adequações que sim, mas outras, né, elas são vistas apenas no processo de autorização. Então, como foi no passado, certas adequações não são obrigatórias de serem feitas, a não ser que você mude de prédio. Então, tem gente que fica no prédio a vida inteira porque sabe, se mudar, vai ter que implementar toda essa nova legislação. Então, esse trabalho, né, esse olhar técnico, é o que falta muitas vezes para o empreendedor que quer abrir a sua escola, e é uma parte dos serviços então, que a gente presta para a pessoa obter um sucesso, né, que a gente também deseja que o nosso cliente tenha muito sucesso na sua unidade escolar. Quem é que fiscaliza esse tipo de coisa? É a prefeitura? Educação... Se for educação infantil, é a prefeitura, porque a educação infantil é da alçada da prefeitura. Agora, se a educação infantil estiver funcionando em prédios onde funcionam também o ensino fundamental e o ensino médio, aí fica a competência do Estado, que são as diretorias de ensino, né? Supervisores de ensino que fazem essa fiscalização. Então, se for só educação infantil, prefeitura, ensino fundamental e médio é o Estado. Puxa vida, não é? Então vocês estão aqui para justamente vocês, quando vocês estiverem lá na Expo Educar, vocês estarão à disposição de qualquer pessoa que queira montar uma escola. Sim. Orientação, quais são os documentos necessários, de que forma você deve abrir escola, como você manter essa escola, que é o mais difícil, não é fácil, né? Porque você tem que ter alunos, e esse aluno vai ter que cobrir aí os professores, os educadores, o aluguel, as despesas da sua escola. Não é fácil, não. E aí não é só isso, também é a questão de contratação de pessoas, porque as pessoas que vão lidar com essas crianças têm que ter também a formação específica, não é qualquer um. Puxa vida, hein? Não é fácil não, hein? Não é fácil, Não é fácil não. É um desafio, manter uma escola aberta é um desafio, né? E por isso a importância de ter esse tipo de suporte. Entendi. A pessoa não ficar no escuro sozinha, que se perde, e aí muitos sonhos, né, vão embora porque não teve uma assessoria correta. Muito bem. Vocês vão estar lá os 5 dias, né, no evento, né? Que é de dia 20 ao dia 24, certo? 20, 21, 2, 3, 4. 5 dias, contando com o dia 20, viu, pessoal? Das 10 da manhã às 10 da noite, lá no Suzano Shopping. Vamos falar agora sobre... bom, você falou também que tem o problema de você fechar a escola. Né? Vamos encerrar esse assunto. Abriu, manteve todas as exigências, aí você fala, putz, não deu, fali, quebrei, não tem como bancar as despesas, não tem condição, o Brasil está uma porcaria, a gente não consegue manter, e como é que eu faço agora para fechar minha escola? Arrumei um emprego melhor, eu vou ganhar mais, passei no concurso, não vou esquentar a cabeça com escola e vou trabalhar para o governo e assim por diante. Sei lá, tantas razões que às vezes a pessoa fecha a escola. Separei do marido, não deu certo, cansei, não quero mais saber de escola, sei lá. Ou simplesmente não gostou de trabalhar com a educação. Não gostou, me enchi de criançada, não aguento mais ver criança na minha frente. É mais ou menos isso, né?
É difícil fechar uma escola? Então, fechar, encerrar as atividades de uma complexo. escola? É diferente, Qualquer então, empresa no Brasil é difícil fechar. difícil fechar, mas uma empresa, você tem lá um comércio, você baixa a porta e depois você acerta o que você ficou devendo de imposto e tudo mais. A escola tem isso, então toda a parte contábil das dívidas que a escola deixou tem que ser resolvida. Mas, além disso, a escola tem um patrimônio que não é dela, é um patrimônio público, que são todas as informações dos seus alunos, todos os prontuários, toda a história dos seus alunos. É verdade. E esse patrimônio, ele é permanente. Então, a escola não pode simplesmente baixar as portas, ela precisa organizar todo esse patrimônio, esse arquivo, e direcionar para o órgão, seja da prefeitura, seja do estado, que é responsável. É aí que a coisa complica, porque você acabou o dinheiro, né? Só que você vai ter um processo que vai durar mais aí uns 3, 4 meses, e que demanda, né, funcionários, que demandam investimento, e você tem que manter isso para não ter um problema, né, com um problema judicial sério, né, por causa do patrimônio desse arquivo que tem que ser guardado. E esse arquivo ele fica guardado com a pessoa que era dono da escola, e ou ele é enviado para o próprio pai Não, após o fechamento, parte do processo é todo o levantamento desse arquivo, e ele vai ou para a Secretaria Municipal da Educação, no caso das escolas que são autorizadas pela prefeitura, ou para as diretorias de ensino, no caso das escolas que são autorizadas pelo Estado. Bom, essas e mais informações você pode adquirir, depois eles vão dar o telefone aqui, né, o site e tal. Você pode entrar em contato, caso você queira agora, você tem pressa, não pode esperar até o dia da feira, não você quer, não, eu estou querendo abrir uma escola já e eu tenho que tirar essas informações, a gente vai estar passando o telefone aqui deles já, né, do Instituto Eduque, e aí você pode entrar em contato com eles logo depois que a gente encerrar a entrevista, tá? Quem mais?